Mais uma vez, a minha saudação a todos vocês que se fazem presentes nesta celebração eucarística dos diversos lugares do nosso estado de São Paulo e também de outros estados. Sejam muito bem-vindos ao nosso santuário. A nossa saudação a você que nos acompanha pela Rede Vida de televisão, pela TV Ultrafarma e também pela Rede Diocesana de Comunicação. Celebramos hoje, como eu dizia no início desta celebração, o quarto domingo da Quaresma, conhecido como Domingo Letare, Domingo da Alegria. Por que celebrar um Domingo da Alegria em pleno tempo quaresmal, que é um tempo de penitência, um tempo de conversão, um tempo de mudança de vida? São Paulo vai nos responder isso na segunda leitura que nós ouvimos. Por que nós celebramos o Domingo da Alegria hoje? Porque Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou quando estávamos mortos por causa de nossas faltas. Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que sois salvos. Este é o motivo da nossa alegria. O amor de Deus por nós. Este é o centro da nossa fé. Em acreditar, crer que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que por ele nós fôssemos salvos. Mas esta nem sempre foi a visão do povo de Deus. Nós ouvimos hoje na primeira leitura um relato que não condiz com a promessa que Deus fez ao rei Davi. Deus prometeu a Davi um reino eterno, um reino duradouro. E como é que é possível compreender isso diante desta crônica que nós ouvimos na primeira leitura? A cidade de Jerusalém foi cercada, o templo foi destruído, o povo foi exilado por 70 anos na Babilônia. E o texto que nós ouvimos, o texto sagrado, vai dizer que tudo isso é por causa da infidelidade do povo de Israel, principalmente dos chefes, dos sacerdotes e do povo. Deus, desde o início, enviou os seus mensageiros, enviou os seus profetas, que instruíam o povo. Mas a leitura vai nos dizer, mesmo assim, multiplicavam-se as infidelidades daquele povo. E quem é que vai ouvir a palavra de Deus? Quem é que vai escutar o que o Senhor vai falar? É exatamente um pagão. Quem escuta a voz de Deus e quem reconduz aquele povo ao bom caminho é Ciro, o rei da Pérsia, um estrangeiro que era considerado excluído do reino de Deus, excluído do povo de Deus. É ele que se torna instrumento para a salvação daquele povo. E ao mesmo tempo, aquela visão de um Deus que condena, um Deus que castiga as nossas infidelidades, se reverte. E passam assim a compreender Deus como um Deus fiel, um Deus que cumpre as suas promessas, um Deus que cumpre a sua aliança. Nós vamos ouvir depois no Evangelho um trecho da conversa de Jesus com Nicodemos, um israelita que tinha na sua fé exatamente esta visão de um Deus que condenava, de um Deus severo, de um Deus justo juiz que viria para julgar a terra, para julgar os infiéis. E Jesus vai demonstrar exatamente o contrário de tudo isso. Primeiro, Jesus vai atribuir a si
duas características que eram próprias, que eram atribuídas à lei de Moisés. Jesus vai se identificar como fonte de vida e como modelo de conduta para os homens. Este é o resumo das palavras de Jesus. Jesus é o modelo das nossas ações e ele também fonte de vida, porque veio para a salvação de todos. Porém, essas características, como eu disse, eram atribuídas à lei de Moisés. A lei de Moisés, aquele que colocou a serpente hasteada de bronze no deserto para que os homens se salvassem, eles conduziam a uma vida, a uma salvação provisória. Aqueles homens se salvavam, aqueles homens tinham a graça da saúde, mas era algo provisório, era algo para aquele momento, depois eles iam morrer novamente. O Filho do Homem, levantado da terra, aquele que atraiu todos a si, nos conduz à salvação eterna, nos conduz à vida eterna. Se a dinâmica de Nicodemos e dos israelitas era de um Deus que condenava, era de um Deus que julgava, um Deus vingativo, Jesus inverte totalmente essa lógica ao afirmar: Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso nós precisamos rever a nossa forma, a nossa atuação de cristãos do mundo de hoje. Como cristãos, nós não podemos ser aqueles que dizemos: esse mundo está condenado, este mundo está perdido, o mundo não é o meu lugar. Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele, não condenado. É preciso que, como cristãos, nós transformemos a realidade do mundo, porque o mundo foi criado por Deus, e vai dizer o livro do Gênesis: e Deus viu que era bom. Toda a criação de Deus é boa. O mundo, portanto, é bom, não está perdido, não está condenado, mas pode ser salvo pela nossa atuação como cristãos no mundo, em todos os ambientes, em todos os lugares. Portanto, Deus não se comporta como um juiz severo, como um juiz que condena, mas Deus é doador de vida e amor. É o que vai dizer o Evangelho de hoje. A manifestação de Deus neste mundo é de amor. Cabe a nós escolhermos se nós queremos andar no caminho deste amor, na vivência deste amor e, portanto, na luz de Deus, ou se nós queremos escolher o caminho das trevas. Não é Deus que nos condena, não é Deus que nos amaldiçoa, mas somos nós que escolhemos qual caminho nós queremos seguir na nossa vida. A maldição, portanto, não é obra de Deus, porque Deus amou tanto o mundo que lhe deu seu Filho unigênito. Que nós possamos ter esta firme convicção para as nossas vidas, que nós possamos beber cada vez mais, sobretudo neste tempo quaresmal, do amor e da misericórdia de Deus, de um Deus que é fiel à sua aliança, de um Deus que é fiel aos seus filhos, de um Deus que quer que todos os homens se salvem, que todos os homens cheguem ao seu conhecimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado.